E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Gabriel da Kyoei Academy e hoje nós estamos aqui na 40ª Festa da Cerejeira, que eu acredito que seja a primeira colaboração entre youtubers judocas. Então hoje eu estou aqui com a Sensei Patrícia do Judoquinhas e também com a Ruth Faraga, que começou o canal dela também. E a gente veio falar bastante aqui sobre um pouco da cultura japonesa e claro, isso não poderia ser diferente também do judô, da história dos samurais, da cultura dos samurais, porque tá tudo interligado. A gente não pode falar de judô e não pode falar da história a gente não pode falar da história dos samurais sem ter a cultura por trás, né? E existe uma razão para a gente estar aqui hoje, né? Que é a cerejeira. As cerejeiras que são o símbolo dos samurais. A classe de guerreiros do Japão escolheu a cerejeira como seu próprio símbolo. E é sobre isso que a gente vai falar nessa série de vídeos, que vai ter uma parte em cada um dos nossos canais. Então agora já vai lá e se inscreve no canal da Sensei Patrícia, já se inscreve no canal da Ruth, e aí ó, assiste todos os vídeos, deixa o gostei lá, se inscreve, comenta o que você achou. Cada parte tem uma coisa muito interessante e observa bem o que tem em cada um dos vídeos, porque tem uma surpresinha também, quero ver se você vai achar. E desde agora também já compartilha com seus colegas de treino, se você for um sensei, mostra para os seus alunos. E vamos lá começar a nossa collab aqui. E quando a gente fala dos samurais, tem algumas frases nos livros dos samurais, como por exemplo, o caminho do samurai é encontrado na morte. Quando a gente pensa sobre essa frase, qual é a primeira coisa assim que vem na cabeça de vocês quando você ouve a primeira frase? O Hagakure é um livro chamado Oculto nas Folhas, e uma das primeiras frases desse livro é essa: o caminho do samurai é encontrado na morte. Sem ser assim, de cabeça, assim, o que vem na sua cabeça quando você escuta uma frase dessa? Assim? Acho que vem um aspecto destrutivo, né? Negativo. Ele está buscando a morte, buscando morrer. Suicídio programado. Um kamikaze. Um jeito assim, eu já vou pra lutar e já sei que vou morrer, é isso que eu tô buscando. Então como se eles tivessem fadado de qualquer jeito a morrer, é esse o destino deles. Isso, exatamente. E você, Ruth? Uma opção de destino ainda. Sim, exatamente. Também, acho que a parte negativa, é muito pouco tempo, é finito, vai acabar, você já está procurando o fim. Entendi. E é muito interessante porque justamente essa a percepção natural que nós teríamos quando lemos uma frase como essa. Tem uma outra frase também acho que é o Daidoji Uzan no livro Bushido, que ele fala, né, que a vida humana é como o orvalho da noite e a geada da manhã, frágil e efêmera. Quando a gente olha essas frases, a gente pode ter a impressão de que os samurais estão buscando a morte, mas na verdade é justamente o contrário. Eles estão buscando a vida plena, a vida em abundância. Eles estão buscando viver a vida a cada instante, porque eles sabiam que eles poderiam morrer a qualquer momento, porque eles estavam em constante guerra e cada momento poderia ser o último. Então ele tinha a família dele, tinha os amigos. Gente, samurai é gente. Samurai eram pessoas comuns. Eles apenas tinham esse ofício de serem guerreiros, mas eles eram pessoas como nós, como... E é interessante porque o fato deles estarem diante da morte, frente a frente, no trabalho deles, parece que eles eram diferentes da gente, mas a gente também vive isso. A gente está diante da morte o dia todo, todo dia. Você não sabe o que vai acontecer daqui um minuto, amanhã. Então às vezes, a gente tem uma ideia de que a nossa vida, a gente vai viver aí por muitos anos, ou que a vida não acaba, né? E a gente não valoriza o tempo que a gente tem, sempre pensando no futuro, né? Não temos essa visão. Você não precisa ser um samurai para ter essa visão. Na verdade, essa é a visão correta, né? De valorizar o tempo que a gente tem, porque ninguém realmente sabe quanto tempo tem, qual é o tamanho do frasco lá de tempo que cada um tem, né? A gente perdeu essa visão assim dessa efemeridade. A gente perdeu essa visão. Quando foi que será que a gente perdeu? Acho que com a tecnologia, né? Essa visão com tecnologia? O que você acha?
Eu acho que a gente nunca teve. Acho que o ser humano tem essa sensação de que é imortal e que... Vai estar pra sempre. Eu não sei. Eu não vejo como... Acho que eu nunca pensei nisso tão profundamente, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é a tecnologia, com essa coisa de que nós temos que ser eternos, nós temos que... Todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que saber, a gente tem que fazer tudo isso sempre. Então essa eternidade digital, por assim dizer, tudo que a gente faz sempre vai estar na internet. Ela dá como se fosse uma névoa na nossa visão, né? Embaça a nossa Embaça visão. a nossa visão. Deixa uma visão míope. E quando a gente fala do judô, a gente tem que lembrar também que Jigoro Kano disse no livro Energia Mental e Física sobre os aspectos estéticos do judô. Então é uma parte que está bem ali escondidinha. Aquela parte, sabe quando você está lendo o livro e você passa sem prestar muita atenção? E Jigoro Kano, tanto no livro Judô Kodokan quanto Energia Mental e Física, diz que nós devemos apreciar os conceitos estéticos. Então sempre que a gente fala sempre que a gente fala do caminho, nós temos diversos elementos estéticos que estão associados a ele. E um dos conceitos que estão associados ao caminho é o Mono no Aware, que significa essa percepção da finitude, do quão efêmera é a vida, do quanto a gente tem que aproveitar a vida. Então, esse conceito de Mono no Aware está intrinsecamente ligada ao judô por ser uma questão do caminho, do do. E eu queria saber agora da Sensei Patrícia, porque esse conceito estético do caminho, ele fala muito também da gente aproveitar a vida para que nós não tenhamos arrependimentos no futuro. E eu queria contar pessoalmente que, como vocês sabem, eu fundei a Kyoei Academy e eu fundei ela existe no papel desde o começo do ano de 2017. Mas, como vocês sabem, eu só cheguei a torná-la pública há pouco tempo. E eu preciso confessar também que aquele botão do Facebook de publicar o post de inauguração foi um dos posts mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque a partir do momento que você clica para publicar, você torna público e você torna aquilo um compromisso. Um compromisso meu com você, um compromisso meu é uma decisão que você toma. Cara, é uma empresa, não é brincadeira. E eu fiquei assim, sabe quando você tá assim no mouse, clica ou não clico, publico ou não publico. E eu fiquei assim, e agora, nesse momento, com as coisas que eu estou vivendo hoje, clicar naquele botão, tomar a decisão de fundar a Kyoei Academy, é uma coisa da qual eu acredito que se eu não tivesse feito naquele momento, é uma coisa que lá na frente eu teria um arrependimento profundo, porque não daria para fazer o que nós estamos fazendo agora aqui, uma colaboração de YouTube. E eu queria saber da Sensei Patrícia, se essa percepção que eu tenho da Kyoei Academy é a mesma percepção que você tem do Judoquinhas. Então falar um pouquinho a respeito dos Judoquinhas, como é que essa questão ligada ao propósito também, como que foi? Se você pensaria, se você não tivesse criado o Judoquinhas, você podia ter feito aquilo, tinha uma ideia e tal, como é que foi isso? Eu acho que quando você realmente consegue chegar no que é o seu propósito, você não consegue mais imaginar a sua vida sem aquilo. E eu não consigo me lembrar de 2 anos atrás, quando não havia o Judoquinhas. Não sei como que era a minha vida, não sei como eu podia existir, como as coisas podiam fazer sentido para mim sem o Judoquinhas. Eu estou hoje com 41 anos. Eu comecei, ao longo de toda a minha vida, minha história, eu fiz muitas coisas diferentes. Sempre gostei de fazer muitas coisas, mas nada que realmente me trouxesse aquela chama que aquece o olhar, você, acende aquele brilho nos olhos, mas sempre fazendo com muito prazer, com excelência, uma busca que eu sempre tive. Conforme o tempo foi passando, eu conheci o judô, peças foram se juntando e hoje o Judoquinhas ele representa toda a minha história. Porque se eu não soubesse desenhar, se eu não gostasse de contar historinhas, se eu não tivesse me formado professora, se eu não fosse fonoaudióloga, se eu não fizesse judô, se eu não tivesse a faixa preta, se eu não tivesse um monte de coisas, se eu não tivesse meus filhos, eu não teria a visão Judoquinhas. E
quando eu apertei o botão também do Facebook, eu tive a mesma sensação, porque quando você vai expor a sua verdade, aquilo que é você, bate aquela sensação de, poxa, será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou ser ridículo? Será que... O que vão dizer? Embora essa seja uma questão que passa pela cabeça e depois eu falo, eu vou pôr, eu vou fazer, porque é o que eu acredito, eu vou fazer o que eu acredito. Mas bate mesmo aquela sensação, porque é muito você está se doando sem muitas máscaras, né? É a sua crença, é o que você está levando como sentido da vida. Então eu senti realmente, na hora que eu coloquei, puxa, será que como que as pessoas vão me julgar quando eu apertar esse botão? E foi maravilhoso. E está sendo maravilhoso e está sendo crescente. Então, realmente, se eu soubesse, né? Assim, se eu não tivesse feito, eu jamais saberia como é bom, né? Talvez o arrependimento fosse diferente, porque eu não saberia o que eu estava perdendo, eu não teria essa noção. Mas se tivesse um filme, né, que mostrasse, olha onde você estaria, olha o que você estaria fazendo, olha as pessoas que você teria conhecido, olha o impacto que você teria feito, aí sim, com certeza eu teria um grande arrependimento. Essa questão do propósito é muito interessante, porque quando você observa os escritos dos samurais, eles falam que você viver, ou deixar de viver, aliás, você deixar de viver uma situação que poderia lhe causar prazer, que poderia lhe causar realização, satisfação, você não fazer isso e viver para contar a história, é um desperdício. Eles chamam isso de covardia. Então você imagina para um samurai, para uma classe de guerreiros, chamar uma situação como essa de covardia. É algo que, sabe, é algo que para eles era muito negativo. E agora eu queria saber da Ruth, se essa questão do propósito, se ela está ligada assim com a criação do seu canal no YouTube. Porque a gente sabe que o YouTube é uma forma pela qual a gente se expressa, a forma pela qual a gente começa uma relação com as pessoas, como a gente cria uma comunidade. Então eu queria saber de você, Ruth, como que essa questão do propósito tá ligada, ou se tá ligada, com a criação do seu canal no YouTube. Tá bem ligado. Inclusive, eu sou um fruto do propósito, tanto do Caio, quanto da Sensei Patrícia. Então, eu já acompanhava o Judoquinhas desde o ano passado, depois eu conheci o Caio, e eu sou fruto do propósito deles, viverem os propósitos deles, e mostrarem isso para as pessoas, e eu olhar e falar, eu também posso fazer isso. Exato. Eu também posso fazer isso. Exato. E eu posso começar isso agora. E isso foi uma coisa importante, porque eu sempre tive a sensação de que eu era muito velha para fazer certas coisas. Acho que foi uma indireta. Foi uma indireta. Ela se inspirou em mim. Ela se inspirou em mim, entendeu, gente? Mas tudo bem. Não, mas é porque assim, eu sempre achei que eu não tinha tempo para as coisas. Eu sempre falava assim, não, isso é coisa de... Eu sempre vivi a minha vida, antes de descobrir o judô, antes de descobrir o meu propósito dentro do judô, eu vivia a minha vida, eu desperdiçava a minha vida, eu não vivia ela. Isso é uma coisa importante. Antes do meu propósito, eu não vivia, eu sobrevivia. Então eu estava sempre fazendo várias coisas, mas nada de verdade, nada com alma, nada com sentimento. E ter encontrado o meu propósito dentro do judô, isso acende em você uma... Não é só uma chama, você não quer só manter aquilo pra você. É tão bom que você quer espalhar isso pra todo mundo. Eu acho que é isso que move a gente. É exatamente isso. Se você não entendeu o que move a gente a sair e fazer um vídeo desse, ou tá compartilhando vídeos e vídeos, falando, poxa, essa pessoa não tem mais o que fazer, essa pessoa não trabalha. O que leva 3 sujeitos a sair 7 horas da manhã de casa, no frio. Né? O pessoal que acompanha, eu acho que passa isso na cabeça. Sim. Poxa, mas essa pessoa não tem mais o que fazer, né? É exatamente esse desejo de você não é desejo, você não se contém, você não contém aquilo dentro de você, é maior que você, então Sim. precisa extrapolar, precisa ser compartilhado, né? Para fazer sentido e também porque os propósitos nunca são para nós. O propósito ele está relacionado a você fazer para o outro, a servir. Então não tem sentido. Se você está fazendo algo que você acha que é seu propósito, mas você está
pensando Só só em você. você, não é o seu propósito. A gente tem que lembrar também, pessoal, que nós estamos aqui porque nós acreditamos que a gente tem o direito de ser próspero. E o que é prosperidade? Porque é algo muito abstrato. Na Kyoei Academy a gente entende a prosperidade como um conjunto de liberdades que faz a gente viver uma vida plena. Então, o que isso significa? Nesse momento, nós estamos tendo a liberdade, nós escolhemos estar aqui, nós decidimos viver o nosso propósito aqui. Então nós fomos livres aqui para viver o nosso propósito compartilhando as nossas experiências. Nós temos a liberdade aqui de sermos as pessoas que nós realmente somos. Sim. Então nós temos essa liberdade de estar aqui juntos. Eu tenho a liberdade de falar naturalmente com você. Eu tenho a liberdade de falar naturalmente com você, sabe? Sem precisar de rodeio, sem precisar de nada disso. Eu tenho a liberdade de falar normalmente com qualquer pessoa. Isso é liberdade, gente. Então, a gente não precisa de sucesso para ser livre, mas a gente precisa ser livre para ter sucesso. E quando a gente tem o conjunto dessas liberdades, a gente é realmente próspero. Então, a gente tem o direito de ser próspero e é por isso que a gente está aqui hoje. E a gente tem que lembrar também que o significado da palavra samurai é aquele que serve. Então, nós estamos aqui agora, não somente... vamos gravar um vídeo no Parque do Carmo, na 40ª festa. Não é o vídeo pelo vídeo. Nós estamos aqui porque a gente não sabe também... quando você faz uma ação, quando você faz uma coisa, você não faz ideia do impacto que você está causando naquela pessoa. É uma palavra, uma mensagem que você traz, uma atitude sua, pode fazer a pessoa pensar de uma maneira completamente diferente e mudar a vida de uma pessoa a partir disso. Então é por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje porque a gente acredita que a gente tem o direito de ser próspero. E para isso, a gente não pode se conformar. Não pode se conformar. O conformismo é a chave do sucesso. Conformismo. O próprio Jigoro Kano é chato. É só avaliar as características do Jigoro Kano para você traçar o Exatamente. perfil que você precisa ter para alcançar os seus objetivos e poder falar no final da vida o que ele falou, né? Eu fiz o que eu queria, estou plenamente realizado. Se eu tivesse não que tenho morrer arrependimento. hoje, não teria arrependimentos. E a gente tem que lembrar, por exemplo, pega a história do judô. Quando a gente faz um curso, lê a história, lê um livro, todo mundo fala que Jigoro Kano praticou lá o Jujutsu com o Sensei Fukuda, mas ninguém fala que até Jigoro Kano chegar no Fukuda, ele passou por outras 6 pessoas que falaram, esse negócio de Jujutsu tá obsoleto, esse negócio de Jujutsu não serve mais pra nada, cara, você vai perder seu tempo. E se Jigoro Kano não tivesse praticado o Jujutsu, o Judô não existiria. Então Jigoro Kano não se conformou e a partir disso ele conseguiu chegar nesse ponto de falar, eu, septuagenário, cara na faixa dos 70 anos, me sinto completamente realizado e se tivesse que morrer hoje, eu não teria arrependimentos. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito forte. Então, o inconformismo dele, eu acho que é legal também mencionar que mesmo ele chegou lá no Fukuda, né? Muito bem. Mas ele não chegou lá no final do inconformismo dele. Ele tinha perguntas. E as perguntas não eram respondidas a contento. Ele levava na bofetada mesmo. Ele não se satisfazia com as respostas que ele tinha. E, diferentemente de todo mundo que passou por esse mesmo mestre, ele pegou e resolveu por ele mesmo ir fazer pesquisas, e estudar, e testar, experimentar, e fazer acontecer. Então, assim, o judô não existiria se ele não tivesse insistido em achar um mestre. E quando ele achou o mestre e fez as perguntas, e o mestre não respondeu da forma como ele gostaria, ele ainda teve um passo a mais, né? Exatamente. E esse passo a mais é o judô que a gente vê, e eu tenho certeza que se ele tivesse vivo, o judô teria ganho outras nuances que a gente não tem hoje, enfim, que talvez não fossem até aceitas hoje, mas se ele estivesse aqui, ele teria feito, porque ele era um cara que acompanhava modernidade, estudava, gostava de pesquisas científicas, né? Estava sempre experimentando. Então, o judô não teria parado onde parou.
E é isso que a gente quer tentar levar também. E no livro Energia Mental e Física, ele fala também, né, que ele esperava que os judocas continuassem com esse espírito, continuassem aprimorando, continuassem... ele fala no livro também sobre katas, que ele estava pensando e que ele não teve queria tempo. criar ainda. Que ele queria criar. Então, o judô, ele era muito mais profundo, acho que ninguém consegue entender de fato a profundidade que o judô tinha na vida do sensei, justamente pelo inconformismo. Era o melhor que ele podia oferecer naquele momento, era o melhor dele, e ele sabia que ele sempre poderia melhorar aquilo, ele sempre poderia estar em evolução. Tem uma frase do Benjamin Disraeli que ele fala que a vida é muito curta para ser pequena. Então a vida é muito curta para que nós tenhamos que apequená-la ainda mais. Então acho que se tem um conceito que tem que ficar nessa parte dessa série de vídeos é essa. A vida é muito curta para ser pequena. Então a gente está aqui, ó, atrás da gente tem uma cerejeira e é exatamente isso que ela representa. O samurai adotou a flor de cerejeira como símbolo. Muitas famílias usavam como brasão, né? Eu não sei se você vai chegar a comentar algo sobre isso no seu vídeo, mas então, ó, atenção, hein? Muito bacana isso, atenção. né? Muito bacana. E então é isso, gente. A gente tem que lembrar sempre que a prosperidade é seu direito. Gente, a prosperidade não é um privilégio. A prosperidade é um direito seu. Só que a gente tem que tomar posse desse direito, porque o direito não socorre aqueles que dormem. E então a gente não pode se conformar com menos daquilo que a gente acredita que merece. Nós não estamos aqui agora, por exemplo, cara, a gente simplesmente decidiu estar aqui, nós viemos aqui, nós estamos trabalhando para isso, então nós viemos aqui, estamos vivendo esse momento juntos, desde quando a gente se encontrou para chegar até aqui, e cara, é isso, é o nosso momento em que é o momento que nós estamos sendo samurais. Quando a gente fala de samurai, a gente está falando daquele que serve. E aí fica a pergunta, será que os samurais morreram? Cara, nós somos judocas. Nós somos os samurais do século XXI. Isso não é querer romantizar o judô. Eu estou falando um fato. Nós somos os samurais do século XXI. Nós temos aquele dever de servir através daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente ama, das coisas que a gente gosta de fazer, com as pessoas que a gente gosta de fazer, com aquilo que a gente tem competência. Então, pessoal, abre a mente para um judô muito mais bonito, muito mais humano e muito mais profundo. Então é isso, pessoal. Agora assista a próxima parte do vídeo lá no canal da Sensei Patrícia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.